De hoje a gente vai falar sobre um problema de saúde que atinge muitas crianças e pouca gente se atenta. É a hipertensão infantil. Pois é, Poli. Sobre esse assunto, Diego Araújo conversou com um especialista que deu dicas de como diagnosticar e combater a doença. Bora ver. Considerado um problema de saúde pública, a hipertensão arterial é um problema que atinge pessoas em várias idades, incluindo as crianças. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o médico cardiologista, Dr. Guilherme Veras. Dr. Guilherme, a partir de que idade a hipertensão ela pode se manifestar em crianças? Olha só, Diego, até 5% das crianças têm hipertensão. A partir dos 3 anos de idade, nós temos a obrigação de fazer a aferição da pressão arterial em toda criança. Por quê? Porque a cada 20 crianças que nós encontramos, uma delas é hipertensa. E muitas vezes é por uma condição secundária que é tratável, que é reversível. Ou seja, é fundamental que a gente faça essa detecção o mais precocemente possível. Crianças filhas de pais hipertensos serão hipertensas também? Crianças filhas de pais hipertensos têm uma maior chance, uma maior probabilidade de desenvolver hipertensão. Então, especialmente esse grupo deve ter um cuidado ainda maior, tá? Seja pela causa genética, ou seja, a história familiar, mas também por outra pandemia silenciosa, que é a pandemia da obesidade e do sedentarismo, faz com que a prevalência de hipertensão em crianças venha aumentando ano a ano. Mas a criança ela já pode nascer hipertensa? Existem condições congênitas que estão associadas à hipertensão até mesmo em recém-nascidos, embora sejam muito raras. A maior chance realmente é a partir do 3º ano de idade, tá? Então, essa é a recomendação que a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz. Toda criança com 3 anos ou mais deve ter a sua pressão aferida pelo menos uma vez ao ano. O próprio pediatra afere a pressão arterial da criança, não há nenhum problema com isso. Lembrando que existe uma tabela de normalidade que varia ano a ano, que tem uma relação com o peso da criança, que tem relação com a altura da criança e com a idade da criança. Todo pediatra sabe disso. Então, tem uma tabela precisa para você saber quais são os valores de normalidade. Tá? Então, para fazer esse diagnóstico, ele tem que ser um valor que seja adequado para cada criança. Então, por exemplo, uma pressão de 12/8, que em qualquer adulto seria uma pressão normal, para uma determinada faixa de idade, de altura e de sexo de uma criança, pode não ser. Então, como prevenir, como evitar que a criança ela desenvolva uma hipertensão? Eu acho que a prevenção da hipertensão arterial na criança é um pouco diferente do adulto, sobretudo na questão da detecção precoce. Tá? Então, eu quero fazer um chamamento aqui para que todos os pediatras façam a aferição da pressão arterial de toda criança com 3 anos ou mais. Eu acho que esse é o principal recado. Segundo, para você tratar a hipertensão, é preciso também prevenir a hipertensão, ou seja, a atividade física, o controle do peso, os bons hábitos alimentares devem ser despertados na criança. Controlar o consumo de tablets, o consumo de horas que uma criança fica sedentária assistindo, seja a TV, seja aplicativos, seja seus celulares, isso rouba tempo de atividade física, faz com que a criança ganhe peso e desenvolva uma maior chance de ter hipertensão. Ok, doutor Guilherme, muito obrigado pelas informações. Pois é, as orientações são essas que o doutor Guilherme passa, né? Os pais precisam estar atentos ao estilo de vida e, sobretudo, à alimentação das crianças. Eu volto com vocês aí no estúdio. Informações super importantes de Dr. Guilherme. Eu realmente não sabia de hipertensão infantil que existia, mas hoje a gente realmente tem percebido isso, né? As crianças, elas correm menos, elas não estão jogando futebol como antigamente. Então, muitas vezes, aí vai surgindo esse sobrepeso que pode desencadear tanto a hipertensão como outros problemas de saúde. Ele disse muita coisa também que eu, como mãe, também não sabia, não fazia ideia, mas é importante sempre manter as crianças ativas, porque elas estão vindo num mundo completamente novo, né, Felipe? Isso. Então, é preciso adaptar a rotina delas também a essas atividades. Tem que sempre fazer com que elas se movimentem. Isso aí.